Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estamos reunidos no amor de Cristo neste primeiro dia do mês de outubro, mês que a Igreja tradicionalmente dedica a uma especial oração pelas missões, por aqueles que partem, por aqueles que rezam, por aqueles que se dedicam a esta atenção pelo anúncio do Evangelho, que deveria ser algo que envolveria cada um de nós, porque cada um de nós, pelo batismo, torna-se necessariamente anunciador de Jesus, evangelizador, missionário. Dirijo uma particular saudação àqueles que nos acompanham pela RTP. Que a palavra de Deus que escutaremos hoje, a celebração da Eucaristia, a todos ajude a viverem esta unidade profunda ao Senhor Jesus ressuscitado, mesmo impedidos de participar na Assembleia que se reúne nas vossas comunidades, que assim possais também viver o domingo, dia do Senhor. Na consciência que muitas vezes o nosso coração se fecha a esta dimensão tão atual do nosso batismo, que é anunciar o Evangelho, reconheçamos essas nossas fragilidades, pedindo perdão e a misericórdia do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que dais a maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis, derramai sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor. Vós dizeis, a maneira de proceder do Senhor não é justa. Escutai, casa de Israel, será a minha maneira de proceder que não é justa? Não será antes o vosso modo de proceder que é injusto? Quando o justo se afastar da justiça, praticar o mal e vier a morrer, morrerá por causa do mal cometido. Quando o pecador se afastar do mal que tiver realizado, praticar o direito e a justiça, salvará a sua vida. Se abrir os seus olhos e renunciar às faltas que tiver cometido, há de viver e não morrerá. Palavra do Senhor. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia e do vosso amor. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador, em vós espero sempre. Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias e das vossas graças que são eternas. Não recordeis as minhas faltas e os pecados da minha juventude. Lembrai-vos de mim segundo a vossa clemência, por causa da vossa bondade, Senhor. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia e do vosso amor. O Senhor é bom e reto, ensina o caminho aos pecadores, orienta os humildes na justiça e dá-lhes a conhecer os seus caminhos. Lembrai-vos, Senhor,
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se há em Cristo alguma consolação, algum conforto na caridade, se existe alguma comunhão no Espírito, alguns sentimentos de ternura e misericórdia, então completai a minha alegria, tendo em vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade, numa só alma e num só coração. Não façais nada por rivalidade nem por vanglória, mas com humildade considerai os outros superior a vós mesmos, sem olhar cada um aos seus próprios interesses, mas aos interesses dos outros. Tende em vós mesmos os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu-lhe: Não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: Eu vou, Senhor. Mas de facto não foi. Qual dos 2 fez a vontade ao Pai? Eles responderam-lhe:
O primeiro, Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João Batista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes acreditando nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez escutamos o convite: vem trabalhar para a minha vinha. Não é o convite de um patrão, é um convite de um pai que ama, um pai que convida por amor, um pai que convida carinhosamente para vivermos esse trabalho da vinha. E o trabalho da vinha lembra-nos a alegria, aquilo que muitas vezes rodeia o fim desse trabalho, que são as vindimas, o pisar das uvas, o tempo de festa, da ação de graças, por todo um dom que nos é feito pelo trabalho, como consequência do trabalho. Mas mesmo, e então aplicando naquilo que é a vida da nossa comunidade, da Igreja, sabemos claramente que este trabalho da vinha, para o qual o Pai nos chama e chamou de um modo muito claro no dia do nosso batismo, como referi no início, a partir daí, cada um de nós se torna missionário, evangelizador, trabalhador da vinha. Mas mesmo sabendo que esse trabalho da vinha não se confina ao adro da nossa Igreja, ao interior da Igreja, mas sim que se expande pelo mundo fora, temos que ter clara consciência que há muito que temos a fazer mesmo dentro das nossas paredes. Muito compromisso que temos que assumir, reassumir, reinventar na resposta a este desafio que o Senhor nos faz com o nosso batismo. E por isso podemos olhar, quer para a nossa comunidade concreta, quer para as outras comunidades que pelo mundo fora nos acompanham através da televisão. Esta reflexão é para todos e para cada um. Há muitos serviços na nossa comunidade que precisam naturalmente de ser renovados, alguns reinventados, outros até iniciados, para correspondermos melhor a este anúncio do Evangelho, um anúncio que tem que chegar a todos. Desde os ministérios na liturgia, como por exemplo o Ministério dos Leitores, neste ano em que concretamente na nossa diocese se dedica uma especial atenção à palavra de Deus, aquele que a proclama na Igreja tem que tornar essa palavra uma palavra viva. Mas para a tornar viva, ele, como todos nós, temos que verdadeiramente nos alimentar dessa palavra. A Bíblia tem que ser o nosso livro de cabeceira, aquele livro que a cada momento, a cada instante, pode ser necessário a quem temos de lançar mão, abrir, acolher a palavra que nos é proclamada, rezar a palavra, para depois viver claramente essa palavra. Mas na liturgia, também um ministério que talvez no nosso meio não seja tão comum, mas que se torna um desafio muito claro, o acolher. Acolher os de dentro, aqueles que aqui nos reunimos em cada domingo, mas acolher aqueles que também pela primeira vez se reúnem aqui, ou vêm ao nosso encontro. E acolher para que a celebração seja verdadeiramente um momento de festa. Acolher aqueles que chegam
com as suas preocupações, com as suas alegrias, para que possam melhor viver a celebração da Eucaristia, a celebração do Dia do Senhor. Mas ligado com certeza ao primeiro desafio da proclamação da Palavra de Deus, há outro desafio muito claro. Claro para todos nós, que temos que o ter muito presente, que é o anúncio concreto da Boa Nova de Jesus, que se passa pela catequese das crianças, da catequese de adultos, mas começa, em primeiro lugar, na nossa casa. Há criança que nasce, que desde que nasce tem que ser educada, tem que receber o testemunho de Cristo ressuscitado, o testemunho da fé viva dos seus pais, dos seus avós, dos seus padrinhos, da sua família. E depois, também, na vida comunitária, receber esse testemunho. E esse testemunho, claramente, tem que ser expresso na catequese. Mas a catequese não se dirige nem só às crianças, nem só aos adultos, numa forma evangelizadora, mas também para melhor viver os sacramentos. Para os pais, na preparação do sacramento do batismo. Precisamos de ajudar os pais que vêm trazer as suas crianças e vêm à igreja pedir o batismo a melhor viverem. E por isso, dispormos-nos a acolhê-los, a ajudá-los e a testemunhar a nossa fé. O mesmo com aqueles que se preparam para o casamento. Todos estes serviços, na nossa comunidade, como em tantas outras, precisam de gente nova, de gente disponível. No fundo, de pessoas que, acolhendo o dom do seu batismo, o põem a render. Que às vezes dizemos, como o primeiro filho, não vou trabalhar, mas depois vou. E é isso que é importante, é o ir, o acolher, o convite. Mas outro serviço profundamente necessário nos nossos dias, como sempre ao longo da história da Igreja, é o convite ao exercício e ao cuidado da caridade. Na nossa comunidade, concretamente, com as conferências vicentinas, noutros lugares, com as cáritas paroquiais, enfim, as formas que em cada lugar se encontra para manifestar este amor de Deus em Jesus Cristo pelos mais pobres, na partilha de bens, na atenção à dignidade de cada um. São alguns dos desafios que se nos podem colocar, para os quais o Pai nos chama: vem trabalhar na minha vinha. Temos que responder a isto com alegria, mas esta resposta passa também, muitas vezes, como disse, não só por aquilo que acontece no adro da Igreja, mas também o compromisso cristão de cada um de nós. O compromisso que passa pela vida pessoal, pela vida familiar, profissional, pelo leito de um doente em sofrimento que oferece a sua vida pela conversão dos pecadores, pela salvação do homem, pelo cuidado de educar os mais novos num testemunho claro, mesmo onde os encontramos nos vários lugares, o assistir os mais frágeis, os mais vulneráveis, ir como o Papa nos convida constantemente às franjas, às periferias do mundo. E às vezes a periferia do mundo está ao nosso lado, na porta ao lado da nossa, onde alguém está em sofrimento, ou alguém está deslocado, ou alguém se está a sentir muito mal, muito só, e basta o nosso toque à campainha, o nosso sorriso para dar uma nova esperança àquele que está em sofrimento. E neste dia que iniciamos o mês de outubro, dedicado às missões, em que se faz a memória de Santa Teresa do Menino Jesus, padroeira das missões, temos que nos unir a ela também, naquilo que é a grande retaguarda da missão, que é a oração. Podemos não poder fazer mais nada, mas rezar, todos, cada um de nós pode, e não podemos descurar esse tão precioso tesouro da Igreja, que é a oração daqueles que estão em sofrimento. O Papa Francisco, quando dirige a palavra aos doentes na peregrinação de maio em Fátima, fala-nos desse riquíssimo património que é a oração daqueles que estão doentes, que estão no seu leito de dor. Que cada um assuma claramente este compromisso de responder ao apelo do Pai. Filho, vem hoje trabalhar para a minha vinha. E só há uma resposta que podemos dar, a do Filho de Deus, tal como Jesus, responder sim e fazer de facto a vontade do Pai do céu.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, oremos pelos filhos que dizem sim e por aqueles que só sabem dizer não, ao convite para trabalharem na vinha do Pai. E cantemos todos juntos. Papa Francisco e pelos bispos que nos confirmam na fé, pelos presbíteros e diáconos que nos servem e por todos os discípulos de Cristo, oremos ao Senhor. Pelos que procuram agradar a Deus, pelos pecadores que se afastam do mal, e pelos justos que deixam de ser bons, oremos ao Senhor. Ouve-nos, Senhor. Pelos homens seguros de si próprios, por aqueles que reconhecem a sua fragilidade e por todos os que se levantam quando caem, oremos ao Senhor. Pelos professores e alunos de todas as escolas, pelos que vão entrar no último ano de estudos e pelos que já terminaram, mas não têm trabalho, oremos ao Senhor. Ouve-nos, Senhor. Pela nossa Assembleia do domingo, pelos seus membros mais ativos e fiéis, e pelos que se recusam a servir a comunidade, oremos ao Senhor. Ouve-nos, Senhor. Senhor Pai Santo, fazei nascer em cada um de nós os mesmos sentimentos que havia em vosso Filho, que se entregou à morte pelos homens. Por Cristo, Senhor nosso.
Oremos. Deus de misericórdia infinita, aceitai esta nossa oblação e fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, o vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice, o meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos muito amados de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Esteja contigo, também. Esteja contigo. Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, és o pão
Oremos. Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Filho, vem trabalhar para a vinha. Hoje, num dos aspectos desse ir trabalhar para a vinha, revela-se no compromisso cívico. E, portanto, para sermos coerentes com o nosso batismo, temos que ir votar. É uma responsabilidade cívica de cada um de nós. Não temos razões para não ir votar. Podemos estar zangados com isto ou com aquilo, mas é no voto que nós podemos manifestá-lo. Quem não vota, não reclama. Temos de ser coerentes. Procuremos, pois, exercer esse nosso dever, essa nossa obrigação, essa nossa responsabilidade como compromisso de fé. Vem trabalhar para a vinha. É o grande apelo que o Senhor nos faz, o desafio constante na nossa vida. Não fechemos o coração aos apelos do Pai do Céu. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.